Pai do Senhor, meu querido irmão, querida igreja do Senhor Jesus, aqui nesta hora estamos iniciando mais um momento EBD da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Taubaté, a nossa congregação situada aqui na Vila São José, no bairro da Vila São José, em Taubaté, mais precisamente na rua Padre Bento Cortês de Toledo, número 320. Queremos desde já agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com você, para meditarmos na palavra de Deus, falarmos das maravilhas do Senhor, a cada dia proclamarmos a salvação através de Cristo Jesus, meditando na sua palavra, nos seus ensinamentos, naquilo que ele deixou escrito para nós através da sua palavra, do cânon sagrado, desta palavra que não precisa ser mudada, que não precisa ser acrescida, esta palavra que não precisa ser modificada. Ela é inalterável, ela é infalível, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente, porque é a palavra de Deus. Amém? Louvamos a Deus pela sua vida, pela alegria que temos de mais uma vez estarmos nos comunicando com você através do nosso canal no YouTube, através da nossa página no Facebook, louvando a Deus pela oportunidade que temos de estar meditando na sua palavra. E, como sempre, deixando para você o nosso convite, o nosso chamamento para que você esteja conosco na nossa escola bíblica dominical, todos os domingos, inicia às 9h15 da manhã dos domingos, termina às 15 para as 11, e sempre são momentos de crescimento para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia, para o nosso viver. Louvamos a Deus por esta oportunidade que temos de estar servindo a esse Deus maravilhoso. Nós vamos para a nossa lição hoje, a lição de número 9, que fala sobre vivendo o fervor espiritual. Vivendo o fervor espiritual, esse tema que nós temos meditado com muita alegria no decorrer desse trimestre, que fala sobre esse avivamento, sobre esse viver no Espírito, sobre esse andar no Espírito Santo. Somos um povo de Deus, somos servos de Deus e vivemos a cada dia crendo e meditando e adorando este Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus que grandes coisas tem feito por nós, esse Deus que a cada dia tem nos alcançado com a sua graça, com a sua misericórdia. Então a nossa lição de hoje, o tema da nossa lição de hoje, vivendo o fervor espiritual. Vivendo o fervor espiritual. Aproveitando, já fazendo aqui um breve comentário, fazendo aqui uma breve introdução, é sabido ou observado, que ao longo da nossa trajetória cristã, a gente aceita Cristo, a gente deseja buscar o batismo com o Espírito Santo, e a gente vai para as nossas reuniões, a gente vai para a nossa reunião de oração, a gente jejua, a gente vai para a vigília, a gente, acorda pelas madrugadas buscando o batismo no Espírito Santo, e parece que quando alcança, parece que a gente se acomoda, parece que a gente se acomoda e esquece de viver sempre cheio do Espírito, sempre nesse fervor espiritual. Parece que a gente esquece do chamamento de Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Parece que a gente se contenta com a água pelo tornozelo, pelo tornozelo. A gente não tem aquele desejo de ir mais além. Mas que nesta manhã, que neste momento, meditando a palavra de Deus, vivendo esse fervor espiritual, nós possamos viver a cada dia no Espírito, porque quando a gente esquece de viver no Espírito, a gente esquece do fruto do Espírito, a gente se esquece e dá lugar às obras da carne, por isso que nós temos que viver a cada dia esse fervor espiritual, essa entrega a Cristo, esse viver com Cristo, esse andar e esse caminhar com o Senhor, que nós possamos a cada dia estarmos meditando nessa palavra, meditando na palavra de Deus e vivendo, verdadeiramente
segundo a direção, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Eu já adiantei um pouquinho a nossa introdução, mas vamos aqui para o nosso textual, que diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não é? Você quer ver um camarada valente? Deixa ele beber, deixa ele se embriagar. Há brigas, há contendas, há dissensões, e muitas vezes até morte, por causa da embriaguez. Por isso que nós devemos ter cuidado, irmão, com alguns ensinamentos. Não faz mal, não tem pecado, não tem problema, né? Um golezinho, mas nenhum camarada, nenhuma pessoa se vicia em algo da noite para o dia, é aos poucos. E quando ele menos espera, ele está viciado, ele está embriagado, ele está levado por aquilo que traz consequências sérias para a sua vida. E nós, como servos de Deus, precisamos olhar para essa orientação de Paulo, a igreja de Éfeso, que diz: olha, não vos embriagueis com vinho. Parece que o negócio lá, o povo a bebida estava solta, estava liberada. E ele vai trazer esse conselho, essa orientação: mas enchei-vos, né? Se embriague com a presença de Deus, porque quando a gente é cheio da presença de Deus, quando o Espírito Santo ele toma conta da nossa vida, o nosso proceder é diferente, o nosso falar é diferente, né? O nosso caminhar é diferente. Me lembrei agora do testemunho de um irmão, ele militar, ia levar o seu filho no colégio. Como militar, ele estava armado e houve um problema de trânsito, algo que não é tão difícil no nosso país, e o rapaz começou a xingar ele, o rapaz começou a tratar ele com palavras de baixo calão, a intimidá-lo, né? E ele pedindo desculpa, e disse que ele dizendo que chegou uma hora que ele começou a colocar a mão na arma e disse: Senhor, me dá graça, Espírito Santo, vem aqui comigo, porque senão eu faço besteira. Então nós precisamos viver esse fervor espiritual, porque senão as nossas atitudes, elas fogem daquelas atitudes que Deus quer que eu e você vivamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que eu e você vivamos no nosso andar com Cristo, no nosso viver com Cristo. Então precisamos a cada dia viver esse fervor espiritual, essa intimidade com Deus, essa comunhão, essa vivência com esse Deus maravilhoso. Amém? A nossa verdade prática diz que ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como foi lá no dia de Pentecoste, né? Como também a vida plena no Espírito, uma vida direcionada, uma vida guiada, uma vida instruída, uma vida orientada pelo Espírito Santo de Deus. E como é bom quando a gente tem essa vivência, quando a gente tem essa consciência que nós precisamos viver esse fervor espiritual. Muitas confusões, muitas discussões, muitas dissensões, não só dentro da igreja, mas na nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, elas seriam evitadas se nós vivêssemos sempre cheios do Espírito. Nós seríamos pessoas mais agradáveis, pessoas que a presença dele seria a presença de paz, de alegria, que traria tranquilidade, né? A presença dele, quando ele se aproximasse, né? Essa presença ela traria uma boa companhia. Já viu aquelas situações? E lá vem Beltrano, vamos sair daqui porque estragou tudo. E pasmem, às vezes crentes, às vezes servos de Deus, servos do Senhor, que não conseguem viver essa vida espiritualmente, porque viver no Espírito não quer dizer que nós vamos estar afastando as pessoas de Cristo, não. As pessoas vão se sentir atraídas, irmão, a conhecer o Deus que eu e você servimos, o Deus que eu e você adoramos, né? E o Deus que eu e você glorificamos a cada dia. Então, ser cheio do Espírito
pode se referir tanto ao batismo do Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Tá bom? Vamos aqui para a nossa lição, a nossa querida introdução, que diz assim: a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2 e 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito. Vamos analisar essa parte da teologia pentecostal. Então, viver a plenitude ou fervor do Espírito. Viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo. A cada dia, aonde passar, exalando o cheiro do conhecimento de Deus. Viver no Espírito, viver a plenitude, viver o fervor, a experiência a cada dia com esse Deus maravilhoso, que é o Espírito Santo. Esse Deus que nos orienta, esse Deus que nos guia, esse Deus que não nos deixa tomar decisões erradas. É viver o fervor do Espírito Santo. Paulo queria ir para Macedônia e o Espírito disse: não, passa a Macedônia. Paulo queria ir para a Espanha, e o Espírito foi e disse: não, passa a Macedônia e ajuda lá, obra lá, vai trabalhar lá. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, as nossas decisões são mais acertadas. Eu falava ainda domingo na igreja sobre decisão, e às vezes a gente toma decisões erradas. Por quê? Porque não buscamos a Deus, porque não oramos ao Senhor, porque não consultamos o Deus que está conosco 24 horas por dia, porque não buscamos a orientação do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo, tomamos decisões sem analisarmos, sem esperarmos, sem seguirmos a direção de Deus. E muitas vezes, quando nós tomamos essas decisões, nós tomamos decisões erradas. Nós padecemos o erro da consequência, as consequências da nossa tomada de decisão equivocada. Lógico, servimos a um Deus que cuida de nós, servimos a um Deus que a cada dia nos sustenta, mas que nós possamos buscar a direção, a orientação de Deus a cada dia para o nosso viver. Tá bom? Vamos aqui para o ponto 1 da nossa lição, que fala sobre a importância da devoção pela palavra e oração. Então, ele diz que o apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. Então, não há como eu e você, não há como nós termos uma vida cristã se nós não praticarmos a leitura da palavra de Deus e se nós não exercermos a cada dia o hábito da oração. Alguém falou, achei interessante, diz que a palavra ela é a revelação de Deus para o ser humano. Se eu quero conhecer Deus, eu preciso ler a Bíblia. Se eu quero conhecer o Senhor, o Deus que eu sirvo, o Deus que adoro, eu preciso ler a Bíblia. Não há como conhecer Deus a não ser através da leitura da palavra do Senhor, da palavra dele, daquilo que ele deixou de conhecido, de revelado para o ser humano. Olha só, Oséias 4 e 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O povo havia esquecido de ler a palavra do Senhor. O povo não tinha conhecimento de Deus. Ele vai dizer: olha, vocês estão sendo destruídos porque não conhecem a minha palavra, porque não conhecem a mim, porque não conhecem a minha vontade para a vida de vocês. Então, quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, quando a gente começa a se achegar a Deus, Deus ele se revela a nós. Deus ele se revela a nós. Jeremias 33 e 3, bastante conhecido: clama a mim
e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não são. Então, se eu quero, mas se eu quero conhecer a Deus, eu preciso ler a palavra do Senhor. Se eu quero conhecer o Deus que eu estou servindo, eu preciso ler a Bíblia. Então, a Bíblia, a palavra, é Deus se revelando para nós. Aquilo que não está escrito aqui é porque pertence a Deus, né? Não adianta a gente querer fuçar, não adianta a gente querer escavucar, não adianta a gente querer criar ideias, criar pensamentos, inventar coisas, não adianta. Não é para nós. Deus não revelou para nós, tá bom? Então, a palavra, ela é a revelação, é Deus se revelando para nós. E a oração é a respiração da vida espiritual, né? Necessidade básica do verdadeiro cristão. Não há como nós termos uma vida de intimidade com Deus se nós não orarmos. O crente, ele precisa orar. O crente, ele precisa falar com Deus. O crente, ele precisa dialogar com o Senhor. Certamente você que está nos ouvindo, você tem amigos, não é verdade? Você tem pessoas com quem você conversa, com quem você dialoga, e eles são seus amigos justamente por causa disso, porque você conversa com eles, porque você mantém um diálogo com eles. Com Deus também não é diferente. Se eu e você queremos ter comunhão com o Senhor, se eu e você queremos manter essa vida espiritual com Deus, nós precisamos orar. E orar não é só orar na igreja, precisamos orar em casa. Durante aquele dia ali que nós temos de 24 horas, tem um tempo para o trabalho, tem um tempo para o descanso, tem um tempo para a família, tem um tempo para você, mas tem um tempo que você tem que tirar para falar com Deus, para meditar na palavra de Deus, para orar com Deus, para falar com o Senhor, porque Ele quer ser, além de Deus, além de Salvador, além de Senhor, Ele quer ser nosso amigo. Mas para isso nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Ele. E nós vamos ver na Bíblia, né, homens que tinham essa intimidade, que tinham essa comunhão com o Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia. Davi, né, te buscarei no amanhecer, no entardecer, ao meio-dia, orava 3 vezes ao dia. O próprio Jesus, o Filho de Deus, ele nos deixou esse exemplo. Ele se afastava, ele tirava um momento a sós para falar com Deus, para dialogar com Deus. Para quê? Para nos deixar o exemplo. Porque em tudo Cristo ele foi exemplo para nós, que somos o seu povo, que somos ovelhas do seu pasto. Então, a palavra de Deus e o hábito da oração são indispensáveis. Se eu não leio a palavra, se eu não oro, eu estou precisando novamente aceitar a Cristo. E eu tenho que ler a palavra, mas não é pensando, mas se Beltrano ouvisse essa palavra, não, a palavra ela tem que tocar no meu coração. Eu tenho que ler a palavra para mim, eu tenho que meditar na palavra para mim, não é para os outros, é para mim, sou eu que tenho que entender a palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos aqui para o tópico 1 do nosso ponto, do nosso primeiro ponto, que fala sobre devoção, né? Aquilo que acabamos de falar. O comentarista diz assim, olha, oração, amor à palavra, apego ao jejum, tudo isso são importantes, mas tudo isso é válido e é espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhado de santificação, de humildade, prudência e sabedoria. Às vezes nós como servos de Deus, ou eu como servo de Deus, né, eu confundo as coisas. Eu leio a Bíblia para mostrar o meu alto poder de leitura, né?
Ah, já li a Bíblia, já fiz isso, já fiz aquilo. A gente ora para dizer que não, sou um homem ou uma mulher de oração. Mas está errado, não é esse o princípio, não é esse o objetivo. A leitura da palavra de Deus é para nós conhecermos Deus. Não é para me vangloriar de já ter lido a Bíblia 5 vezes, 6 vezes. Não, amém, você leu, que bênção. Mas não é esse o objetivo. O objetivo da leitura da palavra de Deus é para nós nos tornarmos a cada dia maiores conhecedores das verdades eternas de Deus para a nossa vida. O objetivo de nós vivermos uma vida de oração não é para estarmos nos vangloriando, como faziam os fariseus que oravam em pé nas esquinas, né? Para que todo mundo olhasse para eles e dissesse, olha que homem para orar, olha que vida de oração esse homem tem. Jesus está dizendo, não, está errado. Não é esse o princípio. Não é esse o propósito. Sabe, tem que ser acompanhado de santificação. De santificação. Afastado do pecado. Porque conhecemos muitas pessoas que leem a Bíblia, que têm um conhecimento maravilhoso da Bíblia, seres humanos, mas que estão longe de Deus, mas que estão afastados da vontade de Deus, né? Tem que ser acompanhado de humildade, de prudência e de sabedoria. Não é para disputar quem é mais crente, quem é menos crente, quem é mais espiritual, menos espiritual dentro da igreja. Não, não é para isso. É para nós glorificarmos o nome santo do Senhor Jesus. Então, a leitura da palavra de Deus e a oração, ela tem que ser acompanhada de humildade, de santificação, de prudência, porque a glória é para Deus, não é? Parece que lá em Filipenses, né, a igreja de Filipe, o povo não estava entendendo isso não. Aí Paulo ele escreve, e lá em Filipenses, capítulo de número 2, vou ler aqui só o 3, né, do 3 até o 11, mas o 3 ele vai dizer assim, olha, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Como é difícil nos dias de hoje isso acontecer, irmão. Por quê? Porque não estamos entendendo o real sentido, o real valor da palavra de Deus, a real finalidade de nós estarmos orando, de nós estarmos buscando a Deus, de nós estarmos dialogando com o Senhor. Não estamos entendendo, não estamos compreendendo e precisamos parar um pouquinho para rever os nossos conceitos cristãos, as nossas verdades em Cristo Jesus, amém? Nós vamos aqui prosseguindo avante, né? Vamos prosseguindo avante aqui, o tópico 2 do ponto de número 1, que fala sobre a oração e a palavra. Não existe vida espiritual abundante sem oração, diz aqui o comentarista. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Então, como já falamos aqui no nosso início, a leitura da palavra de Deus, nós vamos conhecer Deus. Não é? O Senhor Jesus falando lá para os dos seus dias, disse, olha, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e fazeis bem. Então, nós precisamos ler a Bíblia. A Bíblia ela não pode ser apenas um enfeite na nossa casa, não é? Apenas um amuleto da sorte. Alguém, às vezes, deixa a Bíblia aberta, em cima de uma estante, no Salmo de número 91, buscando, achando, crendo, que aquilo ali pode trazer algum efeito para a vida dele. Não, a Bíblia tem que estar guardada no nosso coração. Nós lemos, meditamos nela e guardamos os seus ensinamentos nos nossos corações, para que assim nós possamos viver, praticar aquilo que ela nos ensina, aquilo que ela nos manda, aquilo que ela nos traz como verdade santa, imutável.
Então, a leitura da palavra de Deus, ela nos torna sábios e prudentes. Ela nos faz conhecedor das verdades eternas e nos leva a ser prudentes nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. E a oração, não existe vida espiritual abundante sem oração. Precisamos orar, precisamos conversar com Deus. Tenho falado várias vezes, os irmãos têm ouvido assim, várias mensagens. Tempos difíceis estamos passando, tempos de luto, tempos de choro, tempo de aflição, tempo de angústia, tempo de falta de esperança, de fé. Mas em tudo isso, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos colocar as nossas necessidades diante do Senhor. É Pedro que diz que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele, porque Deus, Ele tem cuidado de nós. Mas como é que nós fazemos isso? É orando, é falando com Deus, é dobrando o nosso joelho, é andando, é pedalando, é dirigindo o nosso carro, é nos deitando, é nos levantando, é conversando com Deus. Precisamos orar, precisamos buscar a Deus, nós não podemos perder essa comunicação com Deus. E é algo que eu sempre falo aqui com os irmãos, que nós precisamos, o nosso círculo de oração. Não vamos fazer tarde da bênção, não, vamos orar. Porque se eu quero bênção, primeiro eu tenho que orar. Primeiro eu tenho que dobrar o meu joelho, eu tenho que confessar os meus pecados, eu tenho que falar com Deus das minhas falhas, eu tenho que mostrar para Deus as minhas necessidades. Círculo de oração, algo que sumiu das nossas igrejas. Parece que a gente não gosta mais de orar. Parece que a gente não crê mais nessa chave, de bênção que Deus deixou para nós, essa chave que abre as portas dos céus, essa chave que move o coração de Deus. Parece que a gente não acredita mais. Círculo de oração é o que está sumindo. E eu não estou falando de outras denominações, não. Eu estou falando do Ministério Assembleia de Deus. Estou falando da Assembleia de Deus. Círculo de oração está sumindo. Então, nós precisamos rever os nossos princípios cristãos, princípios que Deus deixou para nós, leitura da palavra e a oração. Jesus, ele sempre que ia orar, ele levava os seus discípulos, tinha 3 ali que estavam sempre com ele, e de repente ele volta e pela 3ª vez os encontra dormindo. Ele vai assim, será possível que pelo menos 1 hora vocês não podem parar para orar, para falar, para buscar a Deus juntamente comigo? Então precisamos orar. Jesus, ele, que é o nosso exemplo maior, ele nos deixou essa orientação, ele nos deixou essa direção. Tópico 3 do nosso ponto 1 diz assim: o viver sabiamente. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia. Devemos priorizar, diz aqui o finalzinho do comentário, a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar as aparentes vantagens, como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Não pode. O modo de vida do crente, não pode ser guiado pelo padrão de vida do mundo. O nosso padrão de vida, ele é direcionado por Deus. Então, esses exercícios espirituais, da leitura da palavra, da oração, eles têm que ser colocados em prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso viver. Hebreus, capítulo de número 5, e o versículo de número 7, Hebreus, vamos ler Hebreus 5 e 7, diz assim: o qual nos dias da sua carne, ele está falando de Jesus,
oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Ora, se Jesus ele tinha essa prática, se Jesus sendo Deus, ele mantinha essa prática no seu dia a dia, no seu cotidiano, você imagina nós? Ou melhor, você imagina eu? Eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus, para que as nossas decisões, elas sejam baseadas na prioridade de Deus. Que a vontade de Deus seja a prioridade nas nossas decisões. Porque quando nós fazemos diferente, nós erramos, né? Há um programa no YouTube que fala sobre Mayday, desastres aéreos. E tem lá um dos desastres que acontece, que eles falam lá, que durante a queda do avião, os pilotos eles se focaram em uma luz que estava piscando no painel. Eles começaram a olhar somente para aquela luz e esqueceram de olhar para tudo aquilo que estava ao seu redor, para tudo aquilo que estava acontecendo, para os outros parâmetros de altitude, de velocidade. Eles esqueceram todas as demais coisas e olharam somente para o problema daquela luz piscando. E porque eles manteram o seu foco somente naquela lâmpada, o avião acabou caindo. Quando na realidade, se eles tivessem se focado nas outras circunstâncias, eles poderiam ter evitado aquele desastre. E às vezes nós vamos tomar as nossas decisões, nós estamos desta maneira, lógico, não é fácil, um avião caindo, muitas vezes na sua mão, é uma responsabilidade muito grande, mas nós também precisamos tomar cuidado, porque há vidas que dependem das nossas decisões. E às vezes nós estamos olhando só para a luzinha vermelha que está piscando, né? Talvez uma palavra que alguém disse, é a luzinha vermelha, a gente olha só para aquilo ali. Talvez porque o desemprego chegou, né, na nossa casa, aí a gente olha só para essa luz vermelha. Talvez uma enfermidade, talvez uma desavença ali no casamento, e aí a gente olha só para essa luz vermelha que está piscando para tomar uma decisão, e esquece de olhar para tudo que envolve a nossa vida, esquece de orar, esquece de buscar a Deus, e tomamos decisões erradas, nos precipitamos, saímos da vontade de Deus, saímos do prumo de Deus. Olha só Balaão, ele vai tomar uma decisão olhando somente para a luz vermelha. Ele começou a olhar para o que Balaque estava oferecendo a ele. Ele começou a olhar somente para a riqueza. Ele começou a olhar somente para as coisas materiais. Ele foi falar com Deus, Deus apareceu para ele e disse, olha, não vai, Balaão. Olha, Deus disse que não é para mim. Os emissários de Balaque vão e retornam com mais dinheiro, com uma proposta melhor ainda. Deus já tinha falado com ele. O que ele faz? Ele vai consultar novamente a Deus. Por quê? Porque o seu coração estava olhando para aquela luz vermelha que eram os bens materiais, que eram muito ouro. E ele vai, Deus alerta ele no meio do caminho, usa uma jumenta para falar com ele, né? E quando ele chega lá, ele ainda quer abrir a sua boca para amaldiçoar o povo de Israel. Por quê? Porque ele estava olhando para a luz vermelha, ele esqueceu para as outras circunstâncias ao seu redor. Ele esqueceu das outras circunstâncias que estavam envolvendo a sua vida, aquilo que Deus estava mostrando para ele. E de repente diz que ele tenta de todas as formas e não consegue. Aí ele ensina Balaque a lançar tropeço no meio do povo de Israel. Por quê? Porque ele estava interessado nas coisas materiais. E o seu fim foi triste. Então que nós possamos tomar cuidado, não é? Olha o caso de Geazi. Vai lá o Naamã,
oferece bens para Eliseu. Eliseu, não precisa, louvado seja o nome do Senhor. Geazi olha só para aquele botãozinho vermelho que estava e vai atrás das riquezas que Naamã podia oferecer. E ainda mente. Decisões erradas, irmão. Então nós precisamos tomar cuidado. O viver sabiamente, ele é conseguido através da leitura da palavra de Deus, através da oração e de nós deixarmos Deus guiar as nossas decisões, né? Deus tomar a cada dia à nossa frente. O modo de vida do crente, diz aqui o comentarista, não pode ser o mesmo padrão do mundo. Diz o Pacto de Lausanne, né, que a igreja deve estar no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Nós, servos de Deus, aqui parafraseando, nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós. O sistema mudando, as suas vantagens, o seu modo de vida, o seu modo de agir, de pensar, ele não pode fazer parte da nossa vida, da nossa história. Por quê? Porque é Cristo quem nos rege, é Cristo quem nos instrui, porque nós vivemos, né, esse fervor espiritual, essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus, esse andar no Espírito, né? É Paulo que diz, andeis no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, quando nós andamos no Espírito, nós vivemos a vontade de Deus, nós andamos segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus, né? Romanos 12:1. Romanos 12:1 diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o nosso padrão de vida, irmão. Sacrifício vivo, santo e que agrade o Senhor. Quando nós andamos segundo as orientações, segundo os princípios, segundo os ditames do mundo, nós não cumprimos essa palavra. Nós não vivemos esta palavra que Deus traz para nós, de a cada dia apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto, o nosso culto racional. Vamos aqui para o tópico 4 da nossa lição, que fala sobre remindo o tempo, O tempo remir significa comprar de novo, significa resgatar, aproveitar o melhor possível. Então, o crente, diz aqui o nosso comentarista, sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Tanto no tempo chamado hoje, como nos tempos apostólicos, os dias são maus, são difíceis. Nunca houve tempo fácil para a igreja de Deus na face da terra. Nunca houve tempo simples para a igreja do Senhor na face da terra. Sempre teve tempos complicados, tempos difíceis, Tempos trabalhosos. E Paulo, olhando para isso, ele vai dizer lá em Atos 20:24, nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério. Ou seja, ele aproveita, dizendo, eu quero aproveitar o tempo da minha vida, da minha existência, para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Eu quero aproveitar o tempo que eu tenho hoje, segundo as palavras dele lá em Atos, para manifestar a glória de Deus na face da terra. Nós não podemos perder tempo. Então, o tempo remir, comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. Vamos resgatar, vamos aproveitar o melhor possível o tempo chamado hoje. A vida, meu querido irmão,
ela é muito curta para nós vivermos murmurando, para nós vivermos em porfias, para nós vivermos em discussões, para nós vivermos em contendas, para nós vivermos nos lamentando. Eu acho interessante a história do menino chamado filho pródigo, porque ele errou na sua decisão de sair de casa, errou, é óbvio. Mas eu acho interessante que a Bíblia diz assim, olha, e caindo ele em si, ele parou e disse, não, peraí, eu preciso aproveitar meu tempo, eu preciso resgatar o tempo que eu perdi, eu tenho uma casa, eu tenho um pai, né? Lá ele pode me dar trabalho, ele pode me oferecer uma situação melhor, eu vou parar de perder tempo aqui e vou para a casa do pai. E muitas vezes é isso que nós temos que fazer, aproveitar o tempo chamado hoje, para servir a Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para falar do amor de Deus, para falar das maravilhas do Senhor. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós temos que colocar em prática, no nosso andar, no nosso caminhar. O tempo, ele é muito curto, a vida, ela passa muito rápida, e tem pessoas que passam essa vida rápida, com o coração cheio de mágoas, de contendas, de porfias, de intrigas, de dissensões, ao invés de aproveitar para adorar a Deus, glorificar a Deus, uma vida cheia de amargura, de rancores, de falta de perdão, e deveria aproveitar esse tempo para glorificar o nome de Deus, para exaltar a Deus, para louvar esse Deus maravilhoso, falar das maravilhas dele, proclamar o ano aceitável do Senhor, né? Então que nós possamos remir o tempo, porque os dias são maus, né? Os dias são maus, e nós precisamos aproveitar o momento que estamos, que Deus tem nos dado, para servir, para louvar, para glorificar o seu nome, que nós possamos fazer do lema de Paulo o nosso lema, olha, contanto que eu possa cumprir o ministério, eu quero cumprir o ministério que Deus me deu, a obra que Deus colocou em minhas mãos, né? Escrevendo ainda a 2 Timóteo, no capítulo de número 4, 1 e 2, Paulo vai dizer assim, ó, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, não perca tempo, não é? Não perca tempo, não dê ouvido a sãs doutrinas, né? Olha, instes a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Ele vai dizer, olha, vai exortar, vai perguntar, vai repreender, mas faça com longanimidade, faça com misericórdia. Aproveite o tempo para você falar das maravilhas de Deus, da bênção de Deus. Não se meta, né, em coisas bobas. Ele continua dizendo, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Então, aproveite o tempo de hoje. Há alguém querendo ouvir a palavra de Deus? Fale a palavra de Deus para ele. Há alguém que deu permissão para que você fale das maravilhas de Deus para ele? Fale das maravilhas de Deus. Há alguém que está precisando do teu perdão? Aproveite o tempo de hoje para perdoar. Há alguém que está precisando do seu amor? Aproveite para amar. Remindo o tempo, não é? Aproveitando o tempo da melhor maneira possível, que nós, como servos de Deus, vivendo esse fervor espiritual, possamos aproveitar. Não perca seu tempo em discussões tolas, em discussões bobas. Não perca seu tempo, me permita lhe dar esse conselho, indo para a internet, indo para uma mídia social, para falar mal de alguém, falar mal da igreja. Não perca seu tempo com isso. Vá para falar do amor de Deus.
Porque Deus, Ele é o dono desta obra. Vá falar das maravilhas de Deus, porque Ele tem cuidado da sua obra até aqui. Amém? Nós vamos então aqui para o nosso ponto 2 da nossa lição, que fala sobre a importância de manter-se cheio do Espírito. Ele vai dizer que a obra do Espírito Santo na vida do crente, ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Nós servimos a um Deus que Ele não é estático. O nosso Deus, Ele não para. Jesus diz, olha, meu Pai trabalha até agora e eu também. Então nós servimos a um Deus, adoramos a um Deus, glorificamos a um Deus que não para, que não cansa. O Espírito Santo, o Deus é Espírito Santo, a atuação dele na vida do ser humano é dinâmica. Ele quer sempre estar nos levando a uma vida de mudança, de transformação. Provérbios, que diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai trabalhando no nosso ser, ele vai nos quebrantando, É como o vaso na mão do oleiro, ele vai nos moldando, ele vai nos fazendo servos melhores, ele vai nos fazendo crentes melhores, ele vai transformando a nossa vida. Eu não consigo aceitar, eu não consigo compreender, tira o aceitar, compreender. A pessoa que tem 5 anos, 10 anos, 20 anos de crente e que não muda a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, de tratar as pessoas. Porque nós servimos a um Deus que é dinâmico dentro de nós. Ele habita no nosso ser e nos molda e nos transforma segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então eu fico preocupado quando eu vejo pessoas que estão há tanto tempo dentro da igreja, mas que não produzem, mas que não mostram nenhuma mudança, nenhuma transformação. É preocupante. É preocupante porque servimos a esse Deus que transforma caráter. Esse Deus que transforma o homem. Aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que matava, ele não mata mais. Então, esse Deus que nós servimos, ele é dinâmico. Os anos se passam para nós, Paulo vai dizer que, ainda que o exterior se corrompa, o interior ele se renove dia a dia. Isso aconteceu na vida de Daniel. Daniel chega no reino jovem, assume uma posição de destaque, Deus abençoa ele, Deus dá graça, Deus dá vitória. Os anos se passam, Nabucodonosor morre, vem o seu filho, o seu neto Belsazar. Dizem os nossos estudiosos que Daniel tinha por volta de 70 anos quando chega diante de Belsazar, que Belsazar viu uma mão escrever algo na parede, ficou assustado. E quando ele vê Daniel, a primeira pergunta que Belsazar faz é: és tu aquele Daniel? Em outros termos, ele está dizendo: olha, tu ainda vive aquele fervor espiritual, tu ainda vive aquela intimidade com Deus, aquela comunhão com o Senhor, tu ainda vive aquele dinamismo, no Espírito de Deus. És tu aquele mesmo Daniel? Os anos haviam se passado, mas Daniel, ele continuava sendo o mesmo, de intimidade, de comunhão, de vivência com Deus, de vivência com o Senhor. Paulo escrevendo os 1 Tessalonicenses 5 e 19, ele vai dizer assim, olha, uma versão que eu achei bem interessante: não apagueis o fulgor do Espírito, A versão mais comum diz: não extingais o Espírito, mas eu achei interessante essa versão aqui: não apagueis o fulgor, a força, porque o Espírito Santo de Deus ele é dinâmico na minha e na sua vida. Ele nos pega no mundo de pecado, no mundo de engano, nos transforma, nos faz uma nova criatura.
Mas para isso nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E tem muita gente que está apagando esse fulgor, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Aleluia, mas que nós possamos a cada dia vivermos essa intimidade, esta comunhão com o Espírito Santo de Deus, e que Ele a cada dia seja o nosso guia, a nossa orientação nesse mundo tão conturbado, nesse mundo tão maluco que nós estamos vivendo nos dias de hoje, no tempo chamado hoje. Tá bom? Vamos aqui então para o tópico 1 do ponto 2, e eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque as horas se foram, né? E nós não queremos extrapolar o horário. Ele vem dizendo aqui, ó, não vos embriaguei com vinho, né? A palavra usada para contenda significa devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Ele continua dizendo no tópico 2 do ponto 2, mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados dia após dia. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito, encheios do Espírito, que é característica típica dos pentecostais. Então, que nós possamos viver a cada dia, não é? Longe da embriaguez que nos traz contenda. E aí eu vou pegar um pouquinho mais aqui, a embriaguez não só com vinho, mas a embriaguez do orgulho, a embriaguez da soberba, a embriaguez do rancor, da mágoa, da falta de perdão, gente que está embriagado nisso, sabe, gente que parece que ele está com uma pólvora, e se alguém riscar ali um pouco de fogo perto dele, ele pega fogo, incendeia, porque está embriagado, está com o coração carregado de porfias, de contendas. Então que nós deixemos isso de lado e nos enchamos e venhamos a nos encher, né? Acho que o termo fica mais coloquial, e venhamos a nos encher do Espírito Santo de Deus, que venhamos a ser transbordante, sabe? Quisera Deus que nós pudéssemos nos dias de hoje alcançar a graça de Moisés, né? Que ele desceu do monte com tanta intimidade com Deus e o seu rosto brilhava, que o povo não conseguia olhar para Moisés. Ele vivia essa intimidade com o Senhor e Deus não mudou. Ele continuou mesmo, querendo esta comunhão, querendo essa intimidade comigo e com você, né? Comigo e com você. Vamos aqui adiante, não confundir com o batismo do Espírito Santo, né? Então o significado de palavras e expressões bíblicas, na Bíblia, devem ser entendidos e interpretados à luz do contexto. Ele vem falando aqui sobre a questão onde Paulo, onde ocorre o batismo com o Espírito Santo, capítulo de número 2, depois cheios do Espírito, lá em Atos 9 e 17, né? Atos 9, 17, e algumas outras passagens que ele vem nos falando, para nós termos o cuidado de analisarmos as coisas dentro do contexto bíblico, dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que a Bíblia fala, tá bom? Vamos aqui para o nosso ponto 3, terceiro e último ponto, que fala sobre vigilantes contra a frieza espiritual, né? Você diz aqui, você deve lembrar que um dos requisitos para compor o grupo de 7 diáconos era ser cheio do Espírito, né? Então, esse era um dos requisitos. Testemunho transbordante, né? É um sinal evidente de um viver cheio do Espírito, da graça em tudo, né? Da graça em tudo. E aqui eu quero só fazer um breve comentário. No ano de 92, eu fui morar em Garanhuns, já pouco tempo depois casei com a irmã Terezinha, e lá nós conhecemos um presbítero. Eu vou falar o nome dele aqui, eu acho que não tem problema, presbítero Juraci. E o irmão Juraci, a gente
ia lá para a casa dele, a gente pegou uma amizade muito grande com ele, com a família, e íamos lá para a casa dele visitar o irmão Juraci. Quando a gente saía de lá, a gente saía com o coração confortado, a gente saía com o coração alegre, a gente saía feliz, porque o irmão Juraci, ele transmitia para a gente esse fervor espiritual, né? Esse testemunho transbordante, esse dar graça em tudo. Mas a vida do irmão Juraci não era fácil. O irmão Juraci, ele tinha um câncer nos ossos e a cama dele não tinha colchão. A cama dele era um estrado de compensado. E a gente ia visitar aquele homem e conversava com ele, dialogava com ele, e a gente saía de lá alegre. A gente ia para levar uma palavra, dialogar um pouco, conversar um pouco com ele, e na realidade ele que alegrava o nosso coração com o seu testemunho, com a sua maneira de viver, com a sua maneira de dar graças a Deus em tudo, sabe, irmão? E hoje a gente vive uma vida tão regalada, tão confortável, que quando sai um pouquinho do conforto, eu começo a reclamar. Mas que nós possamos, vivendo esse fervor espiritual, dar graças a Deus em tudo. Paulo e Silas, eles estavam na prisão, eles não estavam no hotel 5 estrelas, eles não estavam no lugar confortável, estavam no lugar difícil. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles começaram a dar graças a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor, e a glória de Deus desceu ali naquele lugar. Então que nós possamos viver essa vida, né, dando graças a Deus em tudo. Ele fala aqui também, no nosso comentário, sobre sujeição. Isso é uma palavra tão difícil, né, irmãos? Hoje em dia, porque ninguém quer mais ser sujeito a ninguém. Todo mundo quer ser o dono da situação. Mas que quando a gente vive a questão do fervor espiritual, isso se passa tão simples em nossos corações. Os casais se entendem melhor. Como ele vai dizer aqui, né, o empregado respeita melhor o patrão, a gente se submete melhor às autoridades, seja elas humanas ou espirituais. Se a gente se sujeitasse um pouquinho mais, se a gente vivesse um pouquinho mais esse fervor espiritual, com certeza haveria menos dissensões, menos divórcios, menos filhos saindo de casa. Haveria com certeza um entendimento maior na vida do ser humano, né? Na vida daquele que está vivendo debaixo da graça de Deus. E a nossa conclusão nos diz que o significado de encher-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito, né? É o testemunho, é o fruto, são as nossas atitudes, falando alto no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão, e que nós possamos a cada dia viver esse fervor espiritual, louvando, adorando e glorificando o nome do Senhor. Deixando aqui mais uma vez o nosso convite para você estar conosco, participando da nossa aula presencial, e vamos orando em todo o tempo, buscando a Deus. Estamos vivendo um tempo de luto, um tempo de choro, um tempo de aflição, um tempo de angústia, mas estamos vivendo tempos debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, sabendo que Deus ele tem cuidado de nós até aqui e continuará cuidando. Um grande abraço, que a bênção de Deus se estenda a cada dia sobre a sua vida, em nome de Jesus.